Assista agora. Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Muito boa noite, Itapetininga. Está começando agora mais um Jornal Cidade Livre. Hoje, excepcionalmente, apresentado por esse que vos fala, que nosso amigo Gustavo Gorgel não pôde estar presente, Maurício Herman e Benê Luiz também não, então coube a mim trazer a apresentação do jornal de hoje. O jornal que hoje está cheio, com a mesa cheia, com ilustres convidados, começando aqui pelo meu lado esquerdo, com a... Boa tarde. Boa tarde. Eu nunca sei. A gente está discutindo as notícias de hoje, né? Certeza. Do outro lado, ele, meu amigo Codorna, o cara mais polêmico da cidade de Itapetininga. E o celular já tá arrebentando aqui. Desculpa. Mil desculpas, por favor. Apareceu na TV, já tá ligando. Me desculpe. Não, imagina. E do outro lado, do lado do Codorna, o professor Fábio. Olá, boa noite, boa tarde. Obrigado aí pela credibilidade em chamar a gente. Imagina. Lembrando sempre da revista que saiu aqui do Novo Agito, na capa aqui, Unidade 2, com o meu amigo Caio, com uma matéria que traz sobre a TVI e a Top da Cidade, que traz o casal da TVT, o casal número 1 do Itapê. E hoje já está nas bancas o jornal Correio de Itapetininga, que traz como matéria principal: Câmara rejeitou conta de ex-prefeito, no caso Roberto Ramalho, que essas contas que foram aprovadas pelo TSE. E também, amanhã chega nas bancas o Folha Itapetininga. Esse aqui da semana passada, mas amanhã já encontra com as notícias atualizadas. Vamos começar o programa hoje já para falar de um assunto que a gente quase nem falou essa semana aqui no programa. Alckmin insiste em vandalismo, mas vai apurar a ação da PM. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que um inquérito da Corregedoria da PM vai apurar a ação da tropa de choque no protesto da noite de quinta-feira. 13. Contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. É dever da polícia proteger a população e garantir o direito de ir e vir, e preservar o patrimônio público e privado. Ontem ocorreram 48 ônibus destruídos, pichados, destruição de lojas e metrô, disse ao SPTV da Globo. O abuso já está sendo investigado. Não temos compromisso com o erro de qualquer lado, mas queria destacar o caráter político do movimento que ocorre nas principais capitais do país, inclusive em cidades que não teve aumento de tarifa, sempre com a violência. Continuou. O que você está achando desse protesto, Codorna? Meu amigo, eu tenho visto a mídia internacional justamente pela preocupação aí da nossa Copa das Confederações, aí, da Copa do Mundo. E a gente viu que os jornais, principalmente o New York Times, que é um dos mais conceituados norte-americano, eles deram pouca ênfase ao que estava acontecendo no Brasil. Estavam mais Paquistão, Turquia, hoje aflorou mesmo. Né? New York Times saiu, estavam mais comentando sobre o Brasil na edição online, mas hoje saiu para as folhas de papel mesmo, para o jornal de papel, New York Times, falando não da juventude e não dos manifestantes, mas sim do excesso da polícia do estado de São Paulo. Né? Então a gente vê que há um grande equívoco no nosso país entre uma mídia que quer plantar que o povo
é o causador da balbúrdia, né, que está fazendo uma coisa errada, e uma parte da mídia no exterior que está apoiando o povo, né, e condenando o ato do Estado, né, ele está reprimindo a manifestação. Ontem eu estava acompanhando pelo jornal e foi nítido. Estava tudo indo muito bem. A manifestação calma. Daí, de repente, logo após um ou dois picharem os muros, um ônibus elétrico, né? Sim. Um pouco mais adiante, estava uma corrente, um paredão de policiais. Apareceu assim a câmera pegando um rapaz no meio assim da multidão e jogou a primeira pedra. Aí jogou a primeira pedra e já partiu o primeiro tiro de borracha. Quer dizer, eu acho que houve excesso dos dois lados, sabe? Mas para mim, essa manifestação é coisa do outro mundo. Eu estou adorando, cara. Sabe? Lamentável o fato de destruição de patrimônio público. Destruir o patrimônio público sai do nosso bolso. Ou seja, do imposto que todos nós pagamos, né? Seja trabalhador ou não, todos nós pagamos imposto, vira, né? Sempre destruir o patrimônio público, vai ter que consertar aquele patrimônio. O patrimônio privado, vamos dizer assim, você destrói um grande supermercado, o dono do grande supermercado tem um seguro. Ele até bate palma, vai vir o seguro em dobro. Mas o armazém do seu Manuel da esquina, entendeu? Ele é destruído e fica por isso mesmo e ele arca com o prejuízo. Então, eu acho que tem que olhar vários lados. Mas a manifestação em si, se levasse naquele ritmo que estava indo, sem destruição, sem depredação, nossa, coisa que chega a arrepiar os pelos do braço, pelo da nuca, a gente fica emocionado de ver aquilo ali. Eu que não gosto quase nada disso. Thaís, o governador falou em caráter político. Político ele é um protesto, né? Mas acho que ele quis dizer na questão partidária. Você acredita nisso também? Não, eu acho assim, o que dá para observar esse movimento começou com um perfil muito parecido com o que aconteceu em Porto Alegre, né? Há uns meses atrás, que é um movimento diverso, assim, claro que existe, eu acho que existe a atuação de partidos de esquerda ali, com certeza, não só de partidos, mas de outras organizações, só que o que a gente percebe é que talvez começou como uma manifestação pelos 20 centavos, pelo aumento da passagem, mas está tomando uma proporção muito grande que não dá para você dizer que é representação de um ou outro partido, né? Acho que essa manifestação ontem, principalmente, ela está se tornando assim, está mostrando uma convulsão da juventude, da sociedade, né, para várias coisas que as pessoas estão insatisfeitas. Talvez não consigam nem dar nome, pontuar toda essa insatisfação, né? Começou com a questão das passagens, mas está se tornando uma coisa grande, né? Mas as opiniões do Alckmin, assim, é lamentável, assim, cada vez mais lamentável. Ele sempre defendendo a ação da polícia. Tá óbvio, ontem ficou óbvio, assim, que houve excessos, né? Eu não acompanhei pela televisão, pela mídia da televisão, eu não estava em casa ontem no momento, né, à tarde. Aí eu cheguei à noite, entrei no Facebook e comecei a ler os relatos, porque eu tenho várias pessoas conhecidas lá em São Paulo que foram, né? E eu lendo aqueles relatos, assim, dormi mal e acordei mal com aquilo, assim, porque foi claro, assim, o abuso, assim, né? De todas as formas, assim. Tem uma amiga, colega de mestrado que era mais de 9 horas da noite, numa das travessas da Paulista, tentando fugir embora com 7 amigos. Chegou uma viatura e grita para eles, corre que a gente vai atirar, né? Como que isso não é abuso, né? Isso é sadismo até, né? Assim, não tem nem explicação para isso. Então foram vários relatos que eu li, assim, e o Alckmin é lamentável, assim, a opinião dele. Fábio, 2 perguntas. Primeiro, houve excesso dos dois lados? E segundo, ou esse excesso só parte depois que começa a polícia a atacar? Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que, indo de encontro, eu acho que a sua pergunta, de certa forma, ela acaba levando uma resposta, uma reflexão, mas também uma resposta que eu concordo. Que realmente a polícia, ela, de certa forma, ela levou ela pressionou de tal forma que levou a essa explosão de violência. Eu acho que foi um abuso, sim, da polícia,
E eu estava, antes de vir aqui, eu estava lendo um texto, um professor, ele levanta a seguinte questão: será que o Alckmin ele não está querendo usar isso de maneira política para prejudicar o governo Haddad? Como já aconteceu na virada cultural, e a polícia está exagerando na mão, de novo, e aí quem acaba levando a culpa é o governo Haddad. Mas a polícia, a gente precisa... eu vejo muita gente na internet falando, porque o PT, olha só que absurdo, Haddad. Mas, poxa, a polícia militar ela é controlada pelo governo do Estado. Então, quem é o patrão, quem é o manda-chuva é o senhor Geraldo Alckmin. Então, se tem um grande culpado por esse abuso, é o senhor Geraldo Alckmin. E se o PT ele quer se isentar de alguma culpa, eu acho que a Dilma, o Haddad, eles têm que sair em pronunciamento. Sim, e... porque eles estão sendo omissos sim, até agora, né? Eles têm que se posicionar a favor do movimento. Senão eles vão se colocar ao lado de Geraldo Alckmin. Aí cabe a comparação que tem sido feita dele com o Alckmin, né? Muitas vezes dos dois estarem falando as mesmas coisas. Você acredita nisso? Não, eu já acho que há pouco tempo aí, hoje mesmo, a consultoria do Haddad, a assessoria do Haddad já soltou uma nota de repúdio, mas de repúdio à ação da polícia. Mas acho que eles precisam, de certa forma, colocar isso de maneira mais aberta, mais pontual. O governo do PT tem que ser mais corajoso e se posicionar de maneira mais firme diante dessa questão. Porque senão ele vai acabar sendo prejudicado. E vejo que a questão da eleição, a questão política está aflorada, ela não tem como fugir disso, e acho que está influenciando tanto Alckmin, principalmente Alckmin, provavelmente deve estar pensando a respeito. Codorna, tem se falado muito na questão assim que pode ter gente da polícia infiltrada nos manifestantes e puxando as agressões. Ontem tinha algumas pichações que não condiziam com os do grupo, pareciam mais pessoas que não faziam parte tentando ser. Você acredita nesse tipo de tática da polícia? Eu acho que não. Eu vejo assim, sabe, eu acho que para mim são farinhas de sacos diferentes, mas fazem o mesmo pão, causam o mesmo caos. O Haddad, ele tem na mão dele o poder de mudar a tarifa. Ele pode muito bem, não vou dar 20 centavos, porque 20 centavos, né? Vamos tirar o 20 centavos e acabar com o caos, é isso que eles querem? Acabou, mas ele se demonstra irredutível. Eu não concordo, porque tem a questão do contrato, né? Quando você fecha um contrato, e esse contrato vem antes da gestão Haddad. Tem 300 itens do contrato que as companhias de ônibus não cumprem. Ou seja, o contrato por si só já era para ter sido rompido. Entendeu? Muita gente empresas perdem milhões porque os empregados chegam atrasados por causa que a porcaria do ônibus não funciona de acordo. Não cumpre o que está no contrato. Então, eles não merecem um aumento de 20 centavos. Quer dizer, há lados e lados. Agora, o Haddad, independente do partido, ele sendo PT, ele é PT, né? Independente do partido, ele tem sim, apesar do o Alckmin controlar o excesso da polícia ou não, ele ser o governador, eu acho que o Haddad é o prefeito e é a pessoa que regula as tarifas, né? Então ele tem todo o poder de chamar esse pessoal para um consenso e conversar. Mas como não há uma liderança definida, como eles mesmos intitularam agora no noticiário à noite, o próprio Haddad falou, foi da boca dele, não há uma liderança definida, não há o que se discutir, nem com quem se discutir. Né? Então ele é irredutível quanto ao que ele está colocando como imposição, que é o aumento de tarifa, e causou todo esse caos. Quer dizer, cada um tem sua parcela de culpa. Não adianta o PSDB querer jogar na costa do PT e o PT querer jogar na costa do PSDB. Para mim são
farinhas de sacos diferentes que fazem o mesmo pão no qual nós temos que comer em forma de caos. Thaís, no começo, a mídia defendia muito a ação policial, mesmo sendo truculenta, igual foi ontem, mas ela defendia. E parece que foi aumentando a truculência. Você acredita que como a imprensa foi dando respaldo, a polícia foi aumentando? E agora a imprensa se arrependeu disso? A Folha ficou, por exemplo, a Folha de São Paulo ficou muito claro, né? Hoje todo mundo vendo isso na internet, que semana passada, até ontem, antes de ontem, o posicionamento deles com relação à ação da polícia era um. Aí a gente teve a notícia lá de que 7 jornalistas da Globo, da Folha, né, que estavam fazendo a cobertura da manifestação, foram atingidos, machucados, né? Teve uma até que foi super grave, né? Que uma bala de borracha atingiu o olho dela e causou maior comoção. E aí eles mudaram a postura, né? Por um lado eu fiquei pensando assim, é horrível, é lamentável isso, mas quando atinge a imprensa a gente percebe que a pressão também se torna maior, né? Para que tanto a polícia, o Haddad e o Alckmin tomem um posicionamento com relação a isso, né? Porque é um absurdo, né? A imprensa, né? Não só a imprensa, toda a população, mas os noticiários do exterior estão justamente enfatizando isso aí. A falta de liberdade de imprensa e até de direitos humanos. Com os jornalistas, né? Não é? Mas eu acho que houve sim uma mudança, né? Dos 3 primeiros atos para o de ontem. Acho que ontem foi o terceiro, né? Quarto ontem, Dos 3 primeiros para esse, né? E ontem ficou claro, assim, também que a polícia deu o show dela também, né? Porque eu li, assim, de pessoas, uma amiga que estava lá, que chegou às 5 horas na frente do Teatro Municipal, que era o horário, o lugar marcado do ato. Tinha a maioria sentado, todo mundo, né, conversando e aí, quando a polícia chegou, que a violência começou, né? A gente sabe que, com certeza, no começo também tinham manifestantes com intenções, né, de depredação e tudo mais, porque existe uma parte assim, do grupo que é a favor disso mesmo, da violência, né? Mas não representa o grupo inteiro, tinha mais 5 mil pessoas participando. Toda manifestação tem esse grupo de radicais. Isso eu acho que está... Reflexo do Brasil, né? Não só no Brasil, mas em todo mundo. Você tem esses ultra, tanto de, sei lá, se é direita ou esquerda, e eles acabam partindo para a violência. O que a imprensa está fazendo de errado é generalizar isso daí. Ela não sabe colocar isso, interpretar isso, né? Porque até antes da manifestação de ontem, a gente via assim, baderneiros, né? Muito bem colocado. Esses tipos de adjetivos sendo utilizados, né? Como se fosse vandalismo mesmo, né? E de ontem para hoje esse discurso está mudando, né? Porque essas pessoas que talvez tenham depredado e agido, não sei se bem ou mal, elas não representam o grupo todo, né? Todas essas pessoas. Então... E a gente sabe que toda revolução tem uma pitada de violência. Sim. Não adianta. Você pega a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. O que eles fizeram hoje com a o pessoal estava comentando a revolta do Vintém que teve aqui, né, no Brasil, né? Revolta do Vintém? Vamos falar mais até mais atual, que tem até um pouco a ver com depredação. Na França, né, país de primeiro mundo, o berço da Revolução Francesa dos direitos humanos, há pouco mais de 7 ou 8 anos, o primeiro-ministro pegou e sancionou uma lei que o jovem não poderia sair do estágio da empresa e continuar na mesma empresa que ele estagiou. O que aconteceu? Os jovens saíram na rua, queimaram um ônibus, queimaram um carro, destruíram tudo. No outro dia o ministro foi lá e revogou, tchau. Não, peraí, pessoal, vamos. Né? Quer dizer, lá é país de primeiro mundo, né? Né? O berço dos direitos humanos, né? E o que aconteceu? Houve violência. O problema é que no Brasil violenta. A gente tem uma parcela da sociedade que apoia essa imprensa, né? Não questiona, né? Não questiona, e o que a gente via, né? Que, na Turquia, que está acontecendo, que lindo, maravilhoso. No Brasil, esses manifestantes são baderneiros, né? Bando de marginal. Enquanto está lá, nossa, que lindo, ó, revolução. Mas mexeu aqui... chegou aqui, o pessoal é baderneiro. Só que ontem, acho que a partir de ontem, talvez algumas pessoas comecem a repensar esse tipo de opinião, né? Vamos mudar de assunto? Apesar que acho que a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, que agora o Brasil está cheio de
protestos. Vamos falar sobre a Petrobras primeiro? Dívida estratosférica pode quebrar Petrobras, diz Procuradoria. Impedida de importar e exportar petróleo, há uma semana em razão de uma dívida de 7,3 bilhões, a Petrobras pode quebrar e gerar caos no mercado de ações, caso pague o débito estratosférico, segundo o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. A Folha teve acesso ao parecer da Procuradoria no processo que tramitou no Tribunal Regional Federal na 2ª Região, na quinta-feira 13. A estatal tentou, sem sucesso, levar o caso ao STJ para suspender a exigência dessa certidão de débito. A Petrobras não é a menina dos olhos do Brasil, Codorna? Meu amigo, a Petrobras não conseguir uma certidão negativa de débitos, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara, o que é isso? Como é que você vai cobrar o brasileiro de ter o nome no SPC? Senhor do céu, cara. Nós estamos chegando, menino dos olhos do... Você imagina, você vê a Petrobras ficar impossibilitada de negociar, importar participar. E exportar. Nossa, cara, isso aí é um... Eu não sei o que vai dar isso aí não, viu, o Vitor? A gente tem que aguardar um pouco mais aí, que é muito recente essa notícia e ela vai causar muitos efeitos ainda. Você acredita nisso, Fábio, essa dívida de 7 bilhões? Eu concordo com o ponto do meu amigo Eduardo, né? Isso. Que ele fala, a gente precisa ver o que está acontecendo na final, né? Se não há uma questão aí, se não há algo político dentro dessa notícia. Então é preciso apurar o que está acontecendo com a Petrobras, foi um erro, se realmente... Porque eu acho que o governo nunca ia deixar quebrar a Petrobras. Não é interesse do Brasil, não é interesse de ninguém que isso aconteça. Agora, é muito estranho. Eu acho muito estranho essa notícia. Acho que é ingenuidade falar, nossa, a Petrobras quebrou, né? Acho que... também achei bem estranho. Isso pode causar várias... Acho que tem que aguardar os próximos capítulos. Junto com isso, primeiro chegou um e-mail da dona Gislaine elogiando você, Thaís, falando, boa essa menina, parabéns. Então, quem quiser mandar mais e-mails elogiando o pessoal aqui, pelo www.tvitap.com.br ou pelo meu Facebook pessoal que está aberto também aqui. E em seguida, no portal do UOL, a Dilma estava dizendo assim hoje, existe um terrorismo muito grande na questão de notícias sobre a economia brasileira. Você acredita que isso pode ser mais um desses atos terroristas, segundo a Dilma? Não sei, né? Assim, até pouco tempo atrás se percebia uma perseguição assim com relação a essas questões econômicas do governo Dilma, Lula, mas não sei, né? Eu acho que essa questão da Petrobras para mim é muito nova, não sei nem o que dizer sobre isso. Acho que seria aguardar mesmo, porque isso vai envolver várias questões, né? A Petrobras, que nem vocês falaram, a menina dos olhos, a estatal, né? E aí já abre discussão para outras coisas com relação, talvez, até privatizações. Acho que isso é bem delicado, tem que esperar um pouco. Pegar e falar, tá sendo mal gerido, vamos olha privatizar, só, né? Vamos privatizar. Isso então, é complicadíssimo. Eu acho que isso, com certeza, tem contaminação ideológica até por trás, se não política, ideológica. Que entra essa questão, vamos privatizar, porque tudo que é público não funciona. Porque aí tem a questão das ações dos acionistas também, né? A gente sabe que o mercado já fica fervorosa com isso é complicadíssimo. Talvez seja um bom momento para comprar as ações da Petrobras, né? Caindo, vamos comprar, essa porque é a hora. Sobe. Então tem todo esse jogo. Você acredita nessa questão de terrorismo de notícias da economia, Codorna? Eu acredito na liberdade de imprensa, né, Vitor? Eu acho que do mesmo jeito que o pessoal que gosta do governo tem o direito de transmitir as notícias boas, como eu sempre enfatizo, já tem muita gente falando dos feitos. Precisa de gente falando das faltas, porque se ninguém conflitar, cai no que no que todos nós vivemos questionando, né? É que a falta de questionar, acreditar em tudo que se diz. Não, o governo chegou aqui e falou que não, está uma maravilha, está um espetáculo, nós estamos crescendo, estamos despontando, e daí de repente você vê lá fora que não é bem assim. Você pega um noticiário de fora e vê que não está com toda essa bola, entendeu? E de repente a gente está perdendo em alguma coisa, né? Então acho que a economia do Brasil é inegável que tenha tido avanços,
entendeu? Não se pode falar que não teve avanço. Teve avanço, sim, mas teve bastantes falhas também, entendeu? E admitir as falhas, de repente, pode chamar outras pessoas, né, a participar da construção do que pode ser o conserto do erro, né? Então, de repente, vamos dizer assim, eu não gosto daquele partido, eu não gosto daquele outro, mas todos nós somos brasileiros, independente se você é vermelho, se você é azul, amarelo, se você é verde, todo mundo é brasileiro e todo mundo, vamos dizer assim, é dono do país. Então, acho que nada mais justo que se qualquer governo que fosse tivesse participação de todos os lados, entendeu? O que a gente acha que é meio difícil de acontecer, né? Porque hoje em dia está no Brasil o sistema político virou como se fosse uma torcida de futebol, o pessoal agarra bandeira, nome de pessoas, entendeu? E leva isso ao invés de levar o conceito de fiscalizar o dinheiro público e que esse dinheiro público sirva para políticas públicas e serviços públicos de qualidade para o brasileiro. E não qualidade para A ou B que está no governo ou não, entendeu? Ah, não, nós estamos no governo agora. Eu não gosto de falar muito assim, mas existem essas coisas numa cidade, a distante Ninga, né? E acontecem essas coisas, sabe? Entra um grupo, sai outro, entra um grupo, sai outro, e fica um perseguindo o outro e prejudicando o povo. Entendeu? Mas eu concordo com o que você falou, mas eu acho que a grande mídia, e aí a gente está dentro da TVI, né? Uma TV que dá espaço para diversas opiniões, mas eu acho que a grande mídia ela tem uma parcela de culpa nisso, né? Eu não diria assim, ela acaba promovendo uma despolitização do cidadão, porque Exatamente. Ela personaliza a política como se fosse uma briga ideológica de partidos e se esquece, eu acho que talvez até já tenha falado isso várias vezes, eu falo quando estou dando aula para os alunos que política não é, né, partido, não é só o que está lá, né, os nossos representantes, né? Política é a sua atitude no dia a dia, a maneira que você observa como seus impostos estão sendo geridos, né? Então, se você votou, você paga imposto, você tem que estar participando e tentando estar informado minimamente. A própria administração da sua casa, dona de casa, a própria administração dela é política. O marido sai para trabalhar, traz o dinheiro, né? Ou o marido fica em casa, a mulher sai trabalhar e traz o dinheiro, né? É um sistema político, a mesma coisa. E aí a impressão que dá é que o cidadão, né, entre aspas, ele, então, não quero me envolver com isso porque lá só tem corrupção, só tem, né? E não é bem assim, né? A política, ela interfere no nosso dia diretamente, né? No cotidiano. Boa menina mesmo, viu, Gilene? Concordou, né? Boa menina mesmo. Alguém quer incluir mais alguma coisa no assunto ou vamos para a próxima? Eu acho que realmente tem essa questão da política, a gente não pode cair apenas confundir a política com partidarismo, com a política partidária, realmente tem que transcender e além disso, eu vejo a mídia brasileira, se não a mídia mundial, nessa questão da economia, um discurso monocromático, ou seja, um discurso único. A gente vê que existe uma ideologia única que rege essa mídia. Porque hoje, se discute muito a questão do monopólio da mídia. Hoje, quem controla a informação no mundo? Quantas empresas controlam a informação no mundo? Dá para contar nas mãos, acho que nos dedos da minha mão, ou no máximo 5, o que é? Quando você está lendo a Folha, Estadão, você está lendo AFP, Reuters, Sim. Ou seja, poucas são as notícias que realmente são produzidas, talvez na Folha Cotidiana, não sei o quê, mas a gente vê na Globo, no Estadão, na Folha, um discurso único, dentro dessa questão da economia. E aí eu concordo que a gente precisa de uma diversidade de ideias. Eu não concordo, eu não acho que o governo Dilma está maravilhoso na questão da economia. Eu duvido muito que o PT possa consertar os problemas do Brasil. E eu também eu não acredito que a mídia realmente esteja mostrando um caminho que seria um bom caminho para a economia brasileira. Não vejo que esse discurso da grande mídia seja
o caminho, até porque é só um discurso, né? O que a gente vê é basicamente só um discurso. A gente precisa, de certa forma, discutir essa questão da mídia para tentar colocar em jogo outros discursos e repensar a economia. Quais os caminhos a gente precisa, quais caminhos a gente pode seguir para dar um rumo para a economia desse país. A gente precisa de mais TVIs no Brasil? Com certeza. Eu acho que com certeza a gente precisa democratizar mais a informação. Isso é básico. Hoje a gente pode dizer que a gente pode contar com a internet também, né? Que veio para revolucionar isso e abrir caminhos, né? Mas ela ainda não é unânime entre a população, né? A grande maioria ainda, a referência é o Jornal da Globo, né? Por falar em unanimidade, vamos falar sobre uma notícia que veio da Copa do Mundo aqui. O Comitê Popular da Copa realiza protesto em São Paulo nesta sexta. Nesta sexta-feira, o Comitê Popular da Copa de São Paulo, em conjunto com a Articulação Nacional dos Comitês Populares e a Frente de Resistência Urbana, realizará o ato unificado Copa pra Quem? O protesto, que ocorrerá na véspera da abertura das Copas das Confederações, busca denunciar as violações de direitos humanos que os megas eventos vêm promovendo nos últimos anos do Brasil. A concentração para o ato será às 14 horas na Avenida Paulista. Às 16 horas, a mobilização deve tomar o vão livre do Museu de Arte de São Paulo, MASP. Codorna, eu estava vendo o jornal agora de pouco e estava uma grande movimentação lá na Paulista. Mais cedo houve em Brasília também. O que você tem achado desse protesto da Copa? Vitor, eu vou falar para você, cara. Nós vimos aí Aldeia Maracanã, Pinheirinho, né? Você acha que isso aí é o quê? Tudo. Higienização do centro da cidade. Eles não fizeram nenhum plano diretor, não fizeram nada. Deixaram o povo tomar espaços públicos, fazerem favelas, fazerem o que queriam, né? Daí foram lá, ligaram a luz, ligaram a água. Aí quando vem o interesse, né, das grandes empresas de se privatizar a Copa do Mundo para os poderosos do Brasil, né, emprestando dinheiro do BNDES e tudo, aí acontece isso aí, pegar esse povo, né, e segregar em gueto. Tem nego morando em barraca, cara, por causa do interesse deles deixarem o centro de São Paulo livre para os europeus e para os norte-americanos, entendeu? Aí eu digo para você, essa manifestação dos 20 centavos do ônibus, eu creio que não vai ser nem fichinha a partir do momento que eles tomarem conhecimento da notícia que eu vi hoje cedo aí, que a Ambev vai levar para R$12 a cerveja na Copa do Mundo. Aí sim, meu filho, eu quero ver o pessoal que gosta de tomar uma brejinha, viu, vai pagar 12 conto na cerveja, daí o povo quebra tudo mesmo. Aí o povo vai arrebentar tudo mesmo. E a cerveja sem álcool, R$6. Com álcool, R$12. É taxado por quem? Ambev? Não. Ambev é o quê? É a união de quantas marcas de cerveja? Mas isso vai ser durante a Copa? Durante a Copa. Mas a Copa não é para o povo. Pois é. Então ninguém vai reclamar. O brasileiro mesmo vai assistir a Copa do Mundo a 500 metros do estádio no carrinho de cachorro-quente. Viu? Verdade. A gente já volta a falar sobre esse assunto, a gente vai para os nossos apoiadores culturais e volta já. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142.
Voltamos. Thaís, vamos voltar nesse assunto? Copa para quem? Ai, é complicado esse assunto da Copa. Acho que é para inglês ver, né? Sei, resumindo. Será também? Porque na Copa das Confederações você viu que atraiu só 500 turistas, né? Então eu não sei se vai ser esse sucesso de turismo. Sabe que durante o protesto foi gritado também a saída do José Marinho da presidência da CBF. Você concorda? Plenamente. Esse cara é um cara que foi governador biônico. Ele está totalmente atrelado. Esse cara está atrelado à ditadura militar. Né? Ele representa o que o país tem de mais autoritário e retrógrado. Então eu acho que tem que tirar esse cara e não só tirar. A gente precisa mudar as instituições desse país, né? E muitas vezes a gente acaba focando, partido tal, esse partido, o problema é com esse, o problema é com aquele. A gente vê o problema dos partidos nesse país. O problema da política partidária como um todo e também das instituições políticas como elas funcionam. Inclusive a CBF, que é um negócio muito estranho, que é uma entidade privada e não deve explicação a ninguém, mas é uma entidade privada com fins públicos, né? Então acredito que muita coisa tem que ser mudada nessa instituição CBF. A gente precisa democratizar ela. Pegando um gancho aqui, Codorna, você falou a Copa do Mundo não vai ser para o povo. A seleção é do povo? A CBF representa o povo ou não? Eu acho que não. O povo adora futebol, né? Vamos dizer assim, como nos outros tempos era arena, né? O pessoal trabalhava e depois ia ver a turma se degladiar na arena. Eu acho que isso daí é uma distração pro povo, né, cara? Mas eu vejo assim, cara, tem muita corrupção. A gente já vê aquele Sugismundo que acabou de sair aí o meu nome do gordo lá mesmo? Nem lembro o nome dele. O Ricardo Teixeira. Pelo amor de Deus, cara. Já viu o patrimônio que esse homem tem? Aí os caras pegavam, colocavam uma pessoa para dirigir a seleção, aí ele negociava com a pessoa, tirava os meninos dos times que estavam se despontando, colocava na seleção para dar uma cartuchada no menino, daí vendia, negociava com a janela europeia, né? Quer dizer, aí o técnico tirava uma parte, o cara tirava outra, né? E, quer dizer, virou uma coisa assim que não... Sei lá, né? Eu vejo assim que o pessoal de antigamente mesmo tinha uma grande representatividade do que é Brasil. Mas a maioria ali eu acho que representa a si mesmo. Eles vão para a seleção visando a janela europeia. Não? E todos querem ir para a seleção não para representar o Brasil. Quer dizer, é meu ponto de vista. Eu não sou dono da verdade nem nada. Mas o meu ponto de vista, eu já não gosto de futebol. Já. Eu vejo dessa forma, que o pessoal vai para a seleção para ter destaque como jogador, né? Foi escolhido entre tantos do Brasil para estar na seleção e ganha aquela visibilidade para ser negociado na Europa e outros times aí, né, fora. Então eu vejo que o negócio é dinheiro mesmo, velho. Vamos aproveitar que está quente, pode ir. É que eu acho complicado, assim, porque essa questão da Copa, né, ela vai acabar mexendo com várias coisas, porque... Eu não entendo muito de futebol, eu também não vou dizer que eu gosto, mas assim, eu vejo no Brasil enquanto uma manifestação social e cultural muito forte, enraizada na cultura brasileira de uma maneira muito forte, assim, né? Então, o Brasil está sediando uma Copa, é algo representativo para o povo brasileiro também. É triste ver esse tipo de notícias, a questão, né, quantidade de dinheiro que está sendo gasta com isso e a possibilidade disso não chegar no povo, né? Uma possibilidade muito grande, o que é muito triste, né? Mas, por outro lado, também existe essa questão né, da cultura brasileira, o futebol ser muito representativo e, de alguma maneira, não sei, ainda vejo até um pouco de otimismo com relação a isso. Espero que possa trazer algum tipo de benefício, não sei, para o Brasil, para o povo brasileiro. Mesmo que indiretamente, não sei. Sim. Sabe que você está fazendo sucesso hoje no programa aqui, mas acho que não é de hoje. O André Balint enviou um e-mail para a gente aqui, ó. Vitor, sou telespectador assíduo desse programa e fico sempre impressionado com o conhecimento da sua convidada.
Abraço ao amigo Codorna e ao professor. E aproveito a oportunidade para informar que amanhã a equipe de tênis de mesa participará do Campeonato Paulista na cidade de Jundiaí. Abraço para o André, que está sempre lutando pelo nosso esporte. André, mas para vocês não ficarem muito por baixo, a Gislaine falou assim, ó, os meninos também são ótimos. Sim. Só que ela tem que puxar a sardinha para as meninas. Eu tiro o chapéu para a avaliação dela, que a menina é espetacular. Não, que isso, vocês vamos também. Vamos falar de Tapetininga? Nanini pede a saída do Di Fiore do PSDB. Essa é uma das notícias do Correio Tapetininga dessa semana. O prefeito Luiz Di Fiore do PSDB culpou o governo estadual pelo atraso de repasse de 2 meses para a manutenção do hospital regional. Além disso, o prefeito, em entrevista à TV, apontou que a Câmara Municipal seria responsável pela crise da saúde pública. O vereador Marcelo Nanini, PSDB, reagiu às declarações e chegou a pedir, durante a sessão da Câmara, a saída do do prefeito da legenda tucana. Ele tem que dar liberdade para os secretários, reclamou. Você acredita que falta liberdade para os secretários, Codorna? Eu não sei, cara, eu não tô dentro lá do governo, né? Eu fui contratado para trabalhar no CEPROM como marceneiro, porque eu tenho diploma técnico de marcenaria formado no Senai e ninguém se sujeitaria a ganhar 997, daí eu aceitei o cargo. Mas eu não tenho nada envolvimento político, mas eu faço as reportagens da Câmara, como todos sabem, para a difusora. E eu pego essas polêmicas aí, né? A gente vê que, pelo que eles falam, não sou eu que estou falando, né? Através das entrevistas que eu coloquei no Jornal do Meio-Dia em primeira mão, a gente vê que há um certo pega dentro do partido, né? Que o Fernandinho entregou uma carta para o Marcelo Nanini, que é vice-presidente, desistindo de ser o líder do partido na Câmara Municipal. Já houve reclamações de outro membro também, que não conseguia ser atendido pelo prefeito, porque, segundo ele, tinha uma barreira com o prefeito, então o acesso que ele tem é direto com o prefeito, mas a central de fofocas itapetininganas, que é forte, forte, pesadíssima, diz que o Marcelo Nanini faz essa coisa toda porque o Di Fiore havia prometido para ele a Secretaria de Esportes e não cumpriu. Aí, segundo fontes, né, da central de fofoca, o Marcelo Nanini ficou revoltado e começou a pegar no pé do prefeito. É lógico que segunda-feira, na sessão da Câmara, eu vou intimar o Marcelo Nanini e vou pedir para ele falar na bucha a respeito disso, né? É muito chato esse negócio de fofocaiada, né? Sim. Então, nada melhor do que chegar a intimar ele e pedir para ele esclarecer esse fato. Você está pegando no pé do prefeito por quê? Né? É porque você tinha uma promessa mesmo? Inclusive, uma vez ele citou, né? Que ele, no próprio plenário, ele falou que o Di Fiore não cumpria o que prometia, né? Então, quer dizer, dá a entender que alguma coisa da central de fofocas tem isso aí, né? Ele concorda com alguma coisa. Com alguma coisa. Fábio, esse descompasso, parece que é um descompasso dentro do partido. É bom ou é ruim para a cidade? É péssimo. Para a cidade é péssimo. Porque enquanto partido... Para o próprio partido, né? É ruim para o partido e ruim para a cidade. Porque enquanto o partido está perdido, ele está à deriva, está brigando, a cidade fica sem rumo. O governo de Fiore fica sem rumo. Então, eu acho isso péssimo. Mas eu acho o PSDB é meio que uma marca do PSDB, esse negócio da divisão, né? Você vê o Serra, que não se dá bem com o FHC, que não se dá bem com a Aécio, que parece que ninguém se gosta. Está fazendo escola em Tapetininga, né? Que é o vereador descontente com o prefeito descontente com o governador, né? Eu acho que isso é reflexo do próprio partido. O Di Fiore, quando foi perguntado pelo Correio, falou que o Marcelo Nanini é um menino. Na minha terra, quando se fala menino, é moleque. Você acredita nisso? Eu achei deselegante da parte dele falar isso. No mínimo. No mínimo deselegante, né? Porque...
Não sei, acho complicado, uma falta de ética mesmo dentro do partido aí, que eles talvez precisem de uma reuniãozinha entre eles para colocar os pingos nos is. Uma assembleia, vamos dizer assim, se eu fosse parte desse contexto, dessa agremiação, eu imediatamente, mesmo não sendo presidente do partido ou vice-presidente, ou fizesse parte da diretoria, eu já ia sair bater de casa em casa dos filiados e chamar para que todos se reunissem, fizessem uma assembleia para dirimir as dúvidas e colocar cada qual no seu lugar. Fala, se você não está contente, mano, vou chamar o Capitão Nascimento para você pedir para sair, porque, né, alguém tem que tomar uma posição. O que não pode é ficar essas coisas dentro do partido. Essas guerras, ou racha, ou parte, ou sei lá, cara, né? Ou cada um entra no rede, pelo que foi suscitado pelo Marcelo Nannini. Ele falou na Câmara, não fui eu, viu? Tudo fala que é o Codorna que falou. Está no jornal aqui. Tá no jornal, não fui eu. Ele falou, e parece que tem 4 membros do partido que está querendo sair para outro partido. Sim. Se for eleito, pessoas que detêm o cargo eletivo, que participaram do pleito e ganharam, essas pessoas têm que ir, no mínimo, para o Rede. É o partido novo, né? Para mudar de partido, senão dá fidelidade partidária. Exatamente. Né? O mandato pertence ao partido, como eu intitulo como uma partidocracia. Né? Então vai ter um contexto aí de que pode sair um, entrar outro. Então acho assim, se as pessoas que não forem eleitas podem migrar para outros partidos já fundados e concretizados. Agora, se tiverem lá no pleito, eles têm que ir, no mínimo, para o Rede. O Rede agora conseguiu os 513 mil, né? 513 mil. Conseguiu as assinaturas, agora Conseguiu. Falta o quê? Está faltando uns 3% só. Falta né? homologar agora. Fábio, a gente, lógico, está vendo de fora. Passa essa impressão para o prefeito que ele não dá liberdade aos secretários dele? Você acredita nisso ou você acha que não? Eu acho que esse é o estilo. O Alckmin, ele é meio autoritário também. Eu acho que esse é o estilo deles. É a marca, é a impressão. O Serra também, ele era autoritário e conseguia governar muito bem. Eu vejo que talvez o nosso amigo de Fiore, além de autoritário, ele não seja politicamente habilidoso. Sim. Ele não é um bom administrador público, e sim um grande administrador de empresas, o que não é suficiente para conduzir uma cidade. Então, existem vários estilos, né, de governo. Mesmo um cara sendo autoritário, dá para... Acho que o cara ele pode, mesmo no estilo dele... Mas ele tem alguns autoritários que sabem lidar com... essas questões políticas, o que o de Fiore aparentemente não está sabendo. Acho que essa é a impressão que ele está passando para quase toda a população, né? Inclusive, você percebe até para gente, pessoas que votaram nele, que estão se decepcionando, e ele não está tendo, acho que, um tato político aí para lidar com essas questões. No caso, quando se fala em questão pública, sempre se fala em concessão de cargos. O que se diz muito é que ele não cedeu esses cargos para que se esperava, né? Você acha que tem que ceder cargos ou não tem que ceder? Qual seria a melhor maneira de tratar isso na gestão pública, na sua opinião? Eu acho que não, né? Só que é complicadíssimo isso, é o jogo, né? É o jogo político, as alianças políticas que são feitas. Eu acho que é um pouco difícil escapar disso, né? O Fernando Henrique Cardoso não conseguiu escapar disso. O Collor tentou fazer diferente, acabou, derrubaram ele. Também deu um belo de um tiro no pé e acabou se enterrando. O Lula também não teve outro jeito, teve que fazer. Mas tem algo que se percebe que algumas figuras têm um jogo de cintura maior para lidar com isso, né? E o de Fiore está complicado porque isso está ficando mal para a figura pública dele, né? Seria o problema assim que ele abriu a porteira, mas nem tanto? Será que isso agrava mais? Só alguns conseguiram e outros não? Pode ser que sim. Não sei. Vamos para a próxima notícia aqui, para sair um pouco do foco do prefeito, mas vai atingir o bolso dele. Eu acho que, se me permite, Vitor, eu acho que por causa do pouco tempo em que ele está governando
e por causa de ele não ter tanto conhecimento de administração pública e do joguete político, eu acho que ele tem se resguardado e não é uma questão de dar liberdade, é uma questão de avaliar mais tudo o que está acontecendo, entendeu? Então acho que o tempo é muito curto, eu sou muito ácido com as minhas colocações e com as minhas avaliações, e eu tenho tido um pouco de cautela nesse começo de 6 meses, que eu acho muito pouco tempo para se fazer uma avaliação geral, né, de como vai ser e de como o cara está sendo. Então, acho que ele tem um tempo hábil para estar aprendendo. Está certo que a gente não gosta de esperar tanto, mas eu vejo com esses olhos. Espero que ele, né, acabe nos surpreendendo, mas a gente vê que está meio dificultoso mesmo, né, o governo dele. Eu acho que quem não abre a perna não consegue governar, viu? A gente teve um outro empresário na cidade, que foi o Tardelli, e parece que ele teve uma boa administração, a população gosta muito dele. Eu, quando fazia campanhas, falava muito do Tardelli para mim. Você concorda que ele conseguiu conciliar a gestão pública com a gestão privada? Uhum. Mas primeiro mandato, né, no segundo mandato ele já teve alguns problemas. Ou seja, o mesmo problema que muita gente está comentando na rua que possa haver no governo Ramalho, entendeu? Grupos de interesses diversos se degladiando com o homem do poder para, de repente, né, deixar ingovernável, né, ele não conseguir governar e tentar derrubar, né? Muita gente comenta isso na rua, né? É um comentário que aflorou em Itapetininga. E eu vejo que o Tardelli passou bastante por isso. Eu mesmo acompanhei uma parte que caça, não caça, caça, não caça, caça, não caça. O Irã, presidente da Câmara, ficou como prefeito uma semana, entendeu? Porque foi afastado, foi cassado o prefeito e aquela coisa toda. Então a gente vê que se a pessoa não tiver, vamos dizer assim, costurado a política para se governar, ela não consegue governar, não consegue. Ela precisa ter um respaldo de Câmara, de partido e de população, senão não consegue governar. E vale ressaltar que ele tem a maioria do número de vereadores, e é muito estranho isso, geralmente o cara que... Mas acho que é uma falta de uma assessoria política mesmo que está faltando aí, né? No primeiro mandato já o cara tem esse problema, que geralmente você tem, mas eu acho que no segundo mandato até tem um problema de acomodar fulano, ciclano, grupo X, Y. Agora no primeiro mandato eu acredito que deveria ter mais facilidade com isso. Estranho. Vamos para a próxima pauta ou alguém quer incluir mais alguma coisa? Eu vejo que é assim mesmo, viu? Eu acho que o segundo mandato não é legal, viu? O segundo mandato não é legal, cara. O próprio Roberto foi assim, o primeiro mandato dele foi muito bom, cara. Ele fez quase que praticamente as mesmas coisas que o Di Fiore está fazendo no começo, aí ele trancou, muitos carros foram sucateados da prefeitura porque ele estava contendo gasto, não comprava peça, não fazia as devidas manutenções, era tudo regrado, tudo limitado, tudo na ponta do lápis, porque conforme ele dizia na própria TVI, eu participei disso, ele falava sempre, enfatizava, todos os seus membros que vinham aqui na TVI falavam isso. O prefeito precisava economizar porque estava pagando dívida do ex-prefeito. Ele passou 3 anos falando do ex-prefeito e mandando óbices do ex-prefeito Ricardo Barbará para a justiça avaliar, entendeu? Então, acho que isso agora, o segundo mandato, até um certo ponto, foi legal. Depois descambou em, ter que atender as pessoas que fizeram um acordo para ele ser reeleito. Aí ele esculachou no mandato dele e só foi bem até o final porque ele tinha a maioria dos 11 na Câmara. Porque até contas rejeitadas ele teve aprovado, né? Sim. Então, todo prefeito também acho que reclama da falta de verbas de Itapetininga. Acho que esse é um consenso entre todos os prefeitos. Então, tem uma notícia aqui. Sonegação na cidade atinge 135 milhões. A sonegação em Itapetininga já atingiu 135 milhões entre 1º de janeiro até 10 de junho deste ano. A previsão é que até o final do ano o valor alcance 324 milhões de impostos, taxas e contribuições que deixarão de ser arrecadados na cidade.
A estimativa do desvio é do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. O sonegômetro é semelhante ao imposto criado pela Associação Comercial de São Paulo. Segundo cálculos do Simprofaz, a sonegação por habitante no Brasil atingiria R$ 941,05 no período de 6 meses, por segundo os cofres públicos brasileiros. Thaís, isso faz muito mal para a economia brasileira e para Itapetininga? Ah, com certeza, né? Com certeza faz. Mas essa questão do imposto talvez, não sei se uma campanha de conscientização, talvez, não sei. Não sei o que poderia melhorar essa questão. Fábio, os empresários reclamam, falam assim, que pagam muito imposto. A gente vê uma notícia que 135 milhões não estão sendo arrecadados, estão sendo sonegados. Não existe uma divergência aí? Eu acho que realmente, eu acho que a questão do imposto, o buraco é mais embaixo. A gente precisa pensar no Brasil, quem paga mais imposto? O pobre ou o rico, primeiro de tudo. E eu acho que ainda há um pouco dessa coisa, dessa revolta. Eu pago imposto, mas eu não vejo o resultado. Então, de certa forma, a gente precisava mudar a estrutura, o sistema fiscal brasileiro, que ele é hoje regressivo. O que é isso? Quanto mais você ganha, menos você paga. A gente precisa tornar esse sistema progressivo. O Brasil é o Robin Hood às avessas, né? Ele rouba dos pobres para dar para os ricos. Sim. Então, eu acho que começa daí. Ou seja, mudar o sistema tributário, o que não é nada fácil. Ninguém consegue fazer no Brasil. Isso aí, um partido político, meia dúzia, não vai conseguir. Tem que ser de baixo para cima para mudar. E é lógico, existem iniciativas que podem reduzir a questão, uma conscientização. Né? Acho que eu critico muito o PSDB, mas, por exemplo, nessa área, acho que uma boa política foi a nota fiscal paulista, para tentar diminuir a sonegação. Foi uma política do Zé Serra, algo que foi bom. Também só, né? De resto só. Codorna, de quem é a culpa aí no caso? O comerciante que não faz a nota ou o comprador que não pede ela? Política. Você acha que é uma questão política, não é uma questão de cidadania? Se você for ver o advogado tributarista, é um perfeito louco, né? Porque o cara deve ter uma cabeça totalmente pirada, porque todo dia sai 300 resoluções, entendeu? Você perde 200, o empresário perde 200 dias no ano preenchendo papéis burocráticos, para se prestar conta do tributo. O sistema fiscal brasileiro tributário é terrível. Não? Você perde 186 dias trabalhando para pagar imposto, o empresário 200 dias para preencher papéis e cumprir com a burocracia. E eu acho que muito dessa sonegação vem desse sistema burocrático. O cara fica farto de ter que... E às vezes escapa um papel ou outro. Entendeu? Às vezes escapa, cara. A gente, numa declaração simples, de meia dúzia de coisinha que você tem, às vezes você é pego na malha fina. Entendeu? Porque você, sem querer, passou. Às vezes é tanta resolução que os caras colocam todo santo dia, cara, tem uma resolução nova, aí que você fica meio perdido. Se não tiver uma pessoa completamente técnica, e hoje em dia tá lamentável os profissionais do Ctrl-V, Ctrl-C, né, que não tem paciência de ler nada, que são imediatistas, né, não tem, acabam aí fadados a isso daí mesmo. São assessorados por péssimos profissionais que passaram em faculdades empurrados, papai pagou, passou, né? E que não tem compromisso nenhum com a profissão. Eles vão lá bater o cartão, entrar e sair, prestam uma assessoria meia boca e quem paga é o Brasil, né? Porque a pessoa que está depositando fé nele acaba falhando,
né, caindo na malha fina, né, arcando com as multas e tudo isso aí. Quem paga é o Brasil, quem paga é o brasileiro. E esse tipo de burocracia acaba emperrando um monte de coisas, né? A burocracia no Brasil, ela é nada funcional, é um pouco burra, É uma burocracia, né? Não é uma burocracia. Porque a burocracia ela é necessária, mas Sim. esse tipo de burocracia... Os impostos são necessários, mas de que maneira, cobrados, é complicado. Bom, sabe que hoje o Dr. Maurício esteve aqui no programa do nosso amigo Maurício Herman, no Telescópio, e falou um pouco sobre a Câmara Municipal, sobre esses 6 meses, sobre a gestão. Então a gente tem um vídeo separado aí, vamos dar uma olhada aí, a gente volta e comenta um pouco. Mas vamos lá. Nota de 1 a 10 para o Legislativo nesses 6 primeiros meses. É difícil dar uma nota, Maurício, porque essas avaliações de nota, de gradação, elas são muito subjetivas. O que eu penso é que a Câmara, ela mostrou a sua cara. A Câmara hoje ela é o palco dos debates, dos problemas gerais de Itapetininga. Nesse aspecto, a Câmara ela deu um passo adiante, ela avançou no debate. E aqui não importa se um vereador debateu assim, se o outro foi contra, o outro lá empatou, não é esse o sentido. O bom da Câmara é que hoje, realmente, às segundas e quintas-feiras, a Câmara é o palco dos debates, dos problemas de Itapetininga. E, nesse aspecto, ela merece uma nota muito alta. No Executivo também não dá para dar uma nota. Também eu não gostaria de fazer assim, uma avaliação, porque nós estamos na oposição, de repente eu vou lá e falo demagogicamente, anota isso, aquilo. Bobagem isso. É todo o Executivo, seja quem for, Luiz, João, Pedro, José, ele tem que tentar fazer o melhor. Porque ele é avaliado diariamente pelos contribuintes, pelos munícipes. Eles que dizem nas ruas o que estão achando do governo. É só ficar numa fila de banco, numa fila de supermercado, e as pessoas conversam entre si. Elas fazem a avaliação. Essa é a avaliação correta, é a avaliação das ruas. Eu teria uma avaliação política minha, mas não é essa avaliação minha que é a que vale efetivamente da realidade de um governo. É a avaliação que está aí nas ruas. Então tá aí, Codorna, você que é um frequentador assíduo da Câmara Municipal, essa é uma Câmara diferente mesmo? Desse mandato está mais quente, os debates, está melhor essa Câmara ou você acha que não, as outras eram assim também? O Vitor, um membro da cidade, uma pessoa, um senhor que relata as histórias aqui de Itapetininga, ele me falava, Codorna, o único sujeito que levanta na Câmara e fala as coisas diretamente para os vereadores, que eu vi até hoje, era Genefredo Monteiro. E ele tinha uma patente de coroné. Você não é nada aí, só marceneiro e levanta lá e peita a turma, né? Cara, eu tô muito feliz, sabia, cara? Eu estou muito feliz, porque apareceu, não é só o Codorna mais, entendeu? Tem um monte de gente agora, sabe? Eu estou extremamente feliz, sabe? Extremamente, eu sempre sonhei com essa participação popular, verdade mesmo, eu fico até arrepiado, rapaz. Eu sempre sonhei com essa participação popular. Quem me acompanha aí pela TVI, há 9 anos na TVI, desde que começou o Telescópio eu participo, todas as pessoas que já passaram por aqui, sabem muito bem, eu sempre me manifestei por isso, que eu gostaria que o povo saísse mesmo à rua, fosse à Câmara, fosse e peitasse, cara, sabe? Colocasse o seu ponto de vista. Tanto é que agora a última audiência pública lá, com o comandante da PM e o pessoal da segurança de Itapetininga, audiência pública. Sim. Mas só os vereadores falaram, entendeu? Eu já tive que intervir e dar uns berros e falar, não, audiência pública para as autoridades, inclusive os vereadores, ouvirem o povo. Como que vocês não franqueiam a palavra para nós? Ah, não, mas os vereadores representam o povo. Não. Os vereadores geralmente não representam o que a gente está pensando, entendeu? Já precisa de uma audiência pública, participação do povo, e eu maravilhado com essa. E eu achei ótima a análise do Dr. Maurício. Não adianta o governo ficar falando que o que o povo está dizendo na rua é bastante importante, né? Mesmo que se diga que o povo não tem tanto conhecimento para isso. Pessoal, infelizmente estourou nosso tempo, não vou poder consultar os outros dois. Thaís, obrigado por participar do programa. Eu que agradeço.
Foi muito legal. Muito elogiada a Thaís aqui na internet. Professor Fábio, obrigado mais uma vez. Obrigado, Vitor. Agradeço. Obrigado. E foi muito bom participar aqui com meus colegas. Show de bola. Codorna, antes de se despedir, mandaram aqui vai ter mais uma queda de braço agora entre o grupo da Câmara e a Prefeitura, que é a questão da taxa de iluminação. Mandaram aqui, temos que derrubar a taxa de iluminação. Um abraço a todos. Mais uma briga segunda-feira? Meu amigo, eu como recebo no rádio lá, tem um monte de lugares em Itapetininga que tem o poste na frente da casa, mas não tem o bico de luz e paga. E os moradores reclamam disso daí, sabe? E a resposta que eu recebi do órgão que, né, a CPFL, né, não me convenceu. Só por existir o fio na frente da casa, para mim, não é iluminação pública. Certo. Tá certo. Obrigado, muito bem. Obrigado você. Da próxima vez eu trago um silver tape para os amigos participarem mais, porque acho por isso que me chamam muito, eu falo demais. Antes de despedir, tem um convite aqui. Hoje tem Gica e Turcão lá no Venâncio Aires, o evento que ocorre da Associação Comercial Gica e Turcão, que eu vi lá no Jô Soares, muito legal. Então a entrada é 1 quilo de alimento e acontece às 20 horas. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Volta com o Gustavo Gurgel.